Leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Vamos encerrar a leitura aqui hoje, irmãos. É curioso que normalmente o religioso, quando lê essa passagem, ele associa muito o fazer a vontade de Deus ao vir à igreja. Vir à igreja, sem dúvida alguma, faz parte da vontade de Deus. Conforme a nossa irmã falou anteriormente aqui, é muito importante que a gente esteja presente na igreja, porque a igreja é o laboratório das nossas almas. A gente vem à igreja para aprender, para nos esclarecer, para nos purificar espiritualmente, para nos preparar para a vida comum. É importante isso. Infelizmente, algumas pessoas entendem que basta vir à igreja. E outras acham que não é necessário vir. Mas o religioso, seja ele qual for a religião dele, ele precisa ter a rotina, a frequência dele ao templo para a sua edificação. Mas não que isso encerre a vida religiosa dele. Ele vem aqui se preparar, ele vem ao templo, ele vem junto dos seus irmãos, a assembleia de irmãos, para viver o que foi aprendido aqui no dia a dia. Então as pessoas se equivocam, achando que basta vir aqui. E muitas, inclusive, estabelecem uma vida religiosa superficial. Por quê? Porque é mais fácil você viver a religião ritualística, né? Eu estabeleço algumas coisinhas para fazer. Eu vou rezar tanto Pai Nosso, eu vou rezar determinada oração, eu vou fazer isso de joelho a tal hora, eu vou estabelecer um dia para fazer um determinado rito, um ritual, porque isso tudo é superficial, é rápido e não envolve outras pessoas, não envolve o cotidiano, aonde a coisa é difícil, aonde exige de nós um pouco mais ou muito mais sabedoria, paciência, amor, desprendimento, resignação, que são as coisas que nós devemos aprender aqui na igreja. Orar, por exemplo, nós não devemos vir à igreja para aprender uma oração feita. Nós temos que aprender a falar com Deus. Eu não venho aqui para acender uma vela. Eu venho aqui para acender a minha alma nas boas intenções e lá fora colocar essas boas intenções em prática. Mas isso não acontece. E quando não acontece, irmãos, é óbvio, não é que não acontece com todo mundo, mas que infelizmente é o que predomina. As pessoas vivem uma religião
artificial, exterior e que não corresponde à conduta dela. E quando acontece isso, nós somos o segundo filho. Por quê? Porque quando a gente vem à igreja, nós estamos dizendo, sim, eu vou. Mas quando nós não fazemos o que o Pai mandou, nós correspondemos a Ele quando não foi. Eu digo que vou e não vou. Eu digo que faço e não faço. E o problema é para quem? É principalmente para mim, porque a vinha do Senhor não é o próprio Senhor que usufrui dela. Somos nós. Então, irmãos, é preciso ter um olhar, no mínimo, de mais vigilância, porque errar, nós vamos errar, né? Vamos tirar da nossa cabeça que nós somos seres puritanos, puros ou perfeitos. Nós somos criaturas falhas, pecadoras, em processo de edificação, de correção. Então, eu vim à igreja, eu aprendi algo, eu vou aplicar aquilo no cotidiano e me esforçar ao máximo para corresponder à vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? É vida, é amor. Portanto, irmãos, todas as vezes que eu lá fora não respeito um sinal vermelho, eu não estou apenas infringindo a lei do homem, eu estou infringindo a lei de Deus. É importante a gente considerar isso, irmãos. É certo que existem algumas circunstâncias em que lugares perigosos, você não pode ficar muito tempo ali de bobeira, porque você pode ser assaltado, pode ser agredido, mas esses são casos de exceção, são raros. E o que a gente vê hoje é uma inundação de mau comportamento. As pessoas criaram o hábito de que elas podem passar no sinal vermelho. Ah, eu olhei e não vinha um outro carro. Sabe qual que é o problema disso, irmãos? Uma hora você não vai olhar. O vermelho não vai significar mais nada para você. E você vai passar. E vai acontecer um acidente e vai sofrer por causa disso. Seja a punição, seja a consciência por matar alguém. Nós estamos nos dias, irmãos, tristes, porque mais uma vez o nosso país sofre uma tragédia que nós não podemos medir a proporção dela. Não dá para saber. Né? Quanto vale uma vida? Quanto valem 37 vidas, conforme chegou até agora para nós, mas que é óbvio, infelizmente, vai ser muito maior. Quanto vale aquelas matas que foram derrubadas? A gente pode aqui, irmãos, condenar por ganância, dizer que a culpa é de um partido, dizer que a culpa é do sistema, dizer que é por causa que estão roubando as nossas reservas, dizer que a culpa é do presidente da empresa. Nós podemos dizer que é porque foi a direita ou foi a esquerda, mas o problema é um só, irmãos. É muito maior que a ganância, é muito maior do que as coisas que a gente tenta se apegar para dizer ou para achar um culpado. O problema é que nós correspondemos a esse segundo filho. Vou fazer e não faço. Nós tivemos uma tragédia há poucos anos atrás semelhante, com os mesmos personagens envolvidos, a mesma empresa, o mesmo país, o mesmo estado, os mesmos políticos, os mesmos funcionários.
porque pode até não ser a mesma cidade, mas você está vivendo aquilo ali. Os mesmos fiscais. O que tinha que ser feito não foi feito. O sinal vermelho não foi respeitado, irmãos. E isso nos agride porque é grande. Porque, sabe assim, é um tapa na nossa cara. Mas a gente aceita isso em pequenas doses, todos os dias da nossa vida. É o desrespeito ao mais velho. É o maltrato gratuito a uma criança. Se é que ele pode ter preço. É o desrespeito consigo mesmo, abusando de tudo quanto é tipo de coisa. Bebida, cigarro, até mesmo as pessoas que praticam esporte parece que adoecem, vão além do que o corpo suporta, se lesam com isso. A gente vê uma série de problemas com drogas ilícitas, mas o Brasil é um país de drogados com receita médica. Pessoas que por trás da máscara social, por trás da legalidade, não percebem que são viciadas em drogas. Que estão ali, ano após ano, trocando a dosagem dos seus medicamentos, o tipo de medicamento, não porque ela não poderia dormir, mas porque ela já está viciada naquilo. Muitos casos, irmãos. Muitos. Não de pessoas pobres ou sem instrução, de pessoas de classe média para cima, bem instruídas. É o dizer que vai fazer e não faz. Nós vivemos um mal do relaxo, irmãos. Do mal relaxar. Parece que nós queremos ter uma vida descomprometida com tudo. Descomprometida com a palavra. Você estabelecer um acordo com a pessoa e você precisar de uma burocracia imensa, porque a palavra não vale nada. As pessoas mudam. Passou o momento da aflição, os acordos se perdem. Porque a pessoa quer relaxar, ela quer ter o direito de estar tranquila. É óbvio, mas esteja tranquila com a sua consciência. Não com o prejuízo do seu irmão. Percebe, irmãos? É fácil a gente olhar para a Vale e atacar de longe. Porque eu não tenho nada com isso. Porque para mim é fácil acusar. Mas o que aconteceu lá é o que acontece nas nossas vidas cotidianamente. Permitir que coisas erradas sucessivamente aconteçam. Existe uma analogia que é interessante, né? Como as coisas pequenininhas parecem não ter importância, a gente permite. Mas veja só, se numa aldeia um elefante embravecido invadisse, ele causaria um estrago muito grande. Ele destruiria algumas casas, ele destruiria algumas lavouras, mataria uma ou outra pessoa, mas a comunidade seria capaz de abatê-lo, de impedir que ele continuasse a destruir. No entanto, se no lugar de um indivíduo apenas, um único problema grande, se substituísse por uma nuvem de gafanhotos, não haveria comunidade que seria capaz de impedi-la.
ela sufocaria as pessoas, ela destruiria as plantações, o mal seria muito, muito maior do que aquele elefante. E é isso que nós vivemos. Hoje nós vimos o elefante daquele crime ambiental, mas os gafanhotos do nosso cotidiano, a gente deixa para lá. Filhos mal educados, idosos que não se comportam como deveriam. A nossa irmã lembrou que hoje nós estudamos o segundo livro de Macabeus, o capítulo 5, e lá fala de Eleazar, um homem de 90 anos, que deu a sua vida, quando poderia ter sido poupado, simplesmente para não ser mau exemplo para os jovens. Ele disse: eu não poderia ter uma vida tranquila adiante, sabendo que os jovens me tomariam por mau exemplo. E hoje, irmãos, nós vemos as pessoas, em nome de uma suposta honra, honra de time, honra pessoal, o querer ser superior, estarem dispostas a lutar e morrer. Mas se você apresenta a verdade para ela, se você apresenta a virtude para ela, se você apresenta o bem verdadeiro, ela acha que é tolice morrer por isso. Vejam que mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Vejam que tragédia nós estamos, por qual tragédia nós estamos absorvidos e não percebemos. Assim, irmãos, nós não podemos continuar. Se nós dissermos ao Senhor que nós vamos para a sua vinha, então iremos à sua vinha. Nós vamos nos comportar como cristãos dentro das nossas casas. Nós vamos nos comportar como cristãos no trânsito, no nosso trabalho, diante do nosso patrão e do nosso empregado, olhando para tais que seja inclusive um estranho, como um irmão nosso, porque senão nós não correspondemos ao que nós estamos falando. Dissemos sim ao Senhor e dissemos não depois. É necessário, irmãos, corresponder. É necessário que a gente observe, que a gente ore e vigie. Estou sendo paciente. Estou sendo prudente. Sabe, irmãos, nós pedimos muito livramento. Muito. E eu tenho convicção que Deus nos livra constantemente. Eu tomo por base a mim mesmo. Na ansiedade do dia a dia, de trabalhar, de cumprir compromissos, a gente sai pelo trânsito afoito. E a gente encontra pessoas que parece que não passaram pela autoescola, que dirigem lentamente pela esquerda, que param para conversar em fila dupla, que não respeitam o vermelho. E aí a gente passa a achar que tem o direito, porque essas pessoas estão se comportando mal, de nós também nos comportarmos mal. Somos tomados de uma violência, de uma arrogância, e dirigimos também com essa violência, correndo, fazendo ultrapassagens perigosas. Nem sempre são ultrapassagens como infração. Você ultrapassa no lugar que é permitido, você está na velocidade permitida, mas muitas vezes arriscando, porque está no limite. E aí Deus te livra de 1, de 2, de 3, de 4, de 10 acidentes, por misericórdia. Mas uma hora, o livramento não vem. E você vai carregar
um dano, um sofrimento, um prejuízo, vai impor a dor a seu irmão. No trânsito é fácil da gente exemplificar, mas às vezes é no emprego da gente. Porque você está insatisfeito com a vida, você acusa aquele lugar de tudo. Você passa a não enxergar mais, não apenas a questão da remuneração, mas a tua utilidade no mundo, a possibilidade de você fazer um bem, de você ser útil. É óbvio, de você poder sustentar a sua vida, a vida dos seus filhos. E você passa a condenar aquilo o tempo todo. Será que é essa a vontade de Deus? Será que quando o Senhor te chamou para trabalhar na vinha dele, ele imaginava que você ia ser assim? E a mesma coisa na igreja. Quantas vezes, irmãos, na igreja a gente vê um irmão que não está correspondendo ao mesmo empenho nosso, que está de corpo mole, que está de preguiça, que dá vontade de a gente pegar pelo pescoço e dar um jeito. Mas, irmãos, o Senhor disse que Ele veio para os enfermos. Então, se eu não puder aplicar a paciência aqui, e a sabedoria, e a autoridade moral, e chamar o irmão, faz favor, me ajuda aqui, faz aquilo ali, empenhá-lo nas coisas de Deus, eu também não estou servindo na vinha. Do que adianta eu saber mais, eu trabalhar mais, eu produzir mais no meu mundinho, e eu não conseguir perceber que o meu irmão tem que ser abraçado para o plano de Deus também. Percebem que é mais profundo do que um simples chamadinho? Do que uma agenda para a gente ir e voltar da igreja? Mas é um propósito de vida o que a palavra nos está falando hoje. Vir à igreja é importante para nos edificar, para viver lá fora. Para, irmãos, percebam isso agora, adentrar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está ali nas nuvens. O reino de Deus não está no outro lado do universo. O reino de Deus está entre nós. E as portas se abrem para aqueles que desejam habitá-lo. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui conosco, jamais deixou o reino dos céus. Na verdade, Ele trouxe o reino dos céus até nós e abriu as portas para quem quiser entrar. Então, é uma mudança íntima, uma mudança interior, esse chamado. E a gente passa a viver diferente, passa a viver aonde a vontade de Deus reina, aonde é o reino de Deus, aonde é o reino dos céus. E é óbvio, irmãos, que por mais que a vida traga diversidade, a gente passa a usufruir de um prazer muito maior pela vida, de uma vida mais cheia de graça, de não ficar preso, escravizado àquilo que o mundo nos impõe. Que Jesus nos abençoe.